Olá, shalom a todos, bem-vindos a mais um episódio do Viagem na Bíblia. Continuando a nossa série de estudos judaico-cristãos, hoje veremos qual o significado da palavra fé na Bíblia. Viagem na Bíblia, com Clério Croto. A palavra fé que encontramos nos textos do grego do Novo Testamento vem da palavra grega pistis, que significa convicção. Porém, no grego, como nós já temos um vídeo gravado aqui sobre a mentalidade grega versus a mentalidade judaica, a mentalidade hebraica, nós sabemos que o grego é uma língua baseada no abstrato. Já o hebraico é uma língua baseada no concreto. As ideias transmitidas pela língua, pelo texto do hebraico é concreto e não abstrato como no grego. Portanto, a palavra pistis, da qual nós temos fé em português, é um termo abstrato que significa no grego convicção, certeza. Porém, essa palavra foi utilizada pelos escritores judeus gregos do Novo Testamento, que escreveram na língua grega judaica, ou que escreveram no judaico grego, conhecido como grego koiné, utilizaram o pistis para verter a palavra hebraica emuná. Portanto, emuná é a raiz da palavra fé. Mas antes de conhecermos o significado de fé no hebraico, nós precisamos entender que até mesmo os não crentes, até mesmo os pagãos, eles possuem fé. É o que nós chamamos na teologia de fé natural. Ou seja, a fé nos amuletos, aquelas pessoas que nem mesmo conhecem a Bíblia, que nem mesmo conhecem a fé bíblica, da qual vamos falar hoje, mas as pessoas podem ter fé. Fé natural, fé nos amuletos, fé em objetos que lhe trarão sorte, que lhe trarão proteção, livrarão do mal olhado e assim por diante. Então isso também é uma fé, as pessoas acreditam em algo e isso é também conhecido como fé, o que chamamos de fé natural. Mas a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Portanto, a Bíblia nos diz que a fé é um presente de Deus, é um dom de Deus. E que a fé, ela é gerada através do ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, quando nós vamos para a Bíblia, nós entendemos que a fé é algo que é dado por Deus, que é um presente que nós recebemos de Deus, e essa fé é gerada pelo ouvir da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, ele citando uma escritura do Primeiro Testamento, ele diz que o justo viverá pela sua fé. Ele está citando o profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4, da onde nós temos ali o mesmo texto pego por Paulo, citado por Paulo, que o justo viverá pela sua fé. E essa palavra fé em hebraico é emuná, ou seja, o justo, o tzadik, viverá pela sua emuná. Da mesma família da palavra emuná, nós temos a palavra amém. Amém em hebraico, escrito Aleph, Mem e Nun. São um acrônimo formado pelas iniciais das palavras Aleph de Elohim, Mem de Melech e Nun de Neeman, ou seja, Elohim, Melech, Neeman. Elohim, Deus, é um rei fiel. De fato, quando dizemos amém, estamos confirmando, mas confirmando que nós cremos na palavra de Elohim, nós cremos na palavra que vem de Deus. Portanto, a ideia concreta, física, por trás da palavra emuná, significa literalmente agarrar algo. Um exemplo prático, quando alguém está à deriva num rio ou no mar, e ali ele está entre a vida e a morte, e ele vê ali um pedaço de pau ou de madeira, e ele se agarra naquela madeira para ele sustentar a sua vida, para ele salvar a sua vida, e ele se agarra naquele pedaço de madeira e não solta por nada, porque aquilo ali é a sua salvação, aquilo ali é o que vai dar a sua vida. Portanto, a ideia bíblica, a ideia hebraica de emuná, literalmente significa agarrar, estar agarrado a algo, firmeza,
algo que transmite confiança. Uma outra tradução para fé em hebraico, conforme está na Bíblia Judaica Completa, do David Stern, traduzido para o português, ele traduz a palavra fé como confiança, porque de fato, confiança traduz a palavra fé como algo mais concreto. Portanto, a ideia hebraica de emuná, de fé, é estar agarrado a algo. Mas agarrado em quê? O estar firme em quê? Confiança em quem? É aí que vem a confiança na palavra do Senhor. Por isso que falamos amém. Nisso eu me agarro, nisso eu tenho firmeza, nisso eu tenho confiança, nisso eu concordo, nisso eu estou firme, estou firmado. Porque, de fato, por isso que o texto de Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E Deus é um Melech Neeman, é um rei fiel. Então, se ele é um rei fiel, a sua palavra, ela é fiel, a sua palavra, ela é firme. Sua palavra, diz a palavra de Deus, que Deus não há, em Deus não há sombra de variação, porque Deus é o mesmo que era ontem, hoje e será para sempre. A sua palavra é a verdade, a sua palavra é a firmeza, é a fidelidade. Deus é fiel. O Elohim é um Deus fiel. Então, se ele falou, nós nos agarramos na palavra dele, na promessa dele, e assim nós vamos andando. E é assim que nós recebemos a salvação, por meio da fé. Mas não fé, uma fé natural, não fé em amuletos, em objetos, mas fé na palavra de Elohim, na palavra de Deus. Portanto, a fé bíblica é estar agarrado à palavra do Senhor. Nós vemos um exemplo na Bíblia Sagrada quando Moisés, o Eterno, lhe deu uma missão. Quando Moisés estava no Monte Horebe, o Senhor lhe apareceu numa sarça ardente e lhe incumbiu de liderar a saída do povo de Israel do Egito que estavam sendo escravizados. E o Senhor disse para Moisés: a prova de que tu irás e você tirará o povo do Egito, a prova é que tu voltarás aqui nesse monte para me adorar. Então Moisés tinha uma palavra do Senhor que ele iria e voltaria, porque a palavra do Senhor disse que ele voltaria até ali para adorar o Senhor no Monte Sinai, no Monte Horebe. Mais tarde nós vamos ver que após a saída do povo de Israel do Egito, quando o povo estava de frente do Mar Vermelho, Faraó vinha atrás, diz o texto, e o povo estava ali sem saída, encurralado diante do Mar Vermelho. O povo começou a reclamar e Moisés disse ao povo: estai quietos e vereis o livramento que o Senhor dará hoje. E mais tarde Moisés vai receber as instruções do Senhor para que o mar se abrisse, para que ele tocasse no mar seu cajado, quando as águas então se abriram. Porém, antes do milagre acontecer, Moisés teve a visão prévia, ele anteviu o milagre, isso é chamado o dom da fé. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 12, que a fé é dada como dom, e no capítulo 13, versículo 2 de 1 Coríntios, Paulo, quando está falando sobre o dom do amor, que é o dom maior, o dom mais sublime, ele diz que ainda que eu tivesse tamanha fé, e quando ele usa essa expressão tamanha fé, ele está nos dizendo que a fé começa pequenininha e ela vai se desenvolvendo, ou seja, são níveis da fé através da nossa caminhada, da nossa firmeza, do nosso agarramento à palavra do Senhor e a nossa confiança conforme nós vamos adquirindo através das experiências e do conhecimento do nosso Deus, do nosso Elohim, do Senhor Deus de Israel. Veja que Moisés, ele tinha tamanha certeza, ele tinha tamanha fé para que aquele milagre acontecesse. Quando o mar se abriu e o povo passou pelo meio, aconteceu aquele milagre de operação de maravilhas que o Senhor operou, porque Moisés teve fé. Mas fé no quê? Fé na palavra do Eterno, que o Eterno já havia lhe falado anteriormente que ele viria
de volta até o Monte Sinai com o povo para ali adorar o Senhor. Portanto, a emuná, a fé bíblica, a fé no conceito hebraico, ela é concreta, ela é algo físico, ou seja, ela não é somente no mundo abstrato, no campo do pensamento, mas ela é concreta. Então podemos dizer que a fé é para aquele que crê e obedece. E é isso que Abraão, o pai da fé na Bíblia, a Bíblia nos diz que Abraão creu e obedeceu, e isso foi-lhe imputado como justiça. Tiago, na sua carta, ele diz que a fé sem obras, ela é morta. Portanto, a fé ela é concluída através das obras. Tiago vai falar que até os demônios creem e estremecem, mas eles não obedecem. Ele também dá o exemplo de Abraão, quando oferece seu filho em sacrifício, seu filho Isaque, que Abraão creu e também obedeceu. Abraão estava disposto a, se possível for, a sacrificar o seu próprio filho, porque de fato ele creu, mas ele obedeceu. Então, o próximo passo depois de crer é obedecer. E é isso que é uma vida vivida pela fé. Eu recebo a salvação através da fé pela graça, ou seja, é um presente de Deus, mas a partir de então é uma caminhada de conhecimento do Senhor, é uma caminhada de obediência à palavra do Senhor. Na medida que eu vou crescendo na fé, eu vou também obedecendo, conhecendo a palavra e obedecendo a palavra do Senhor. Tiago, então, ele conclui no capítulo 2, versículo 24, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Ou seja, somente uma fé abstrata, ela não é fé. Ela precisa, na continuidade, ter as obras. Ou seja, uma fé obediente, uma fé que crê e a partir de então ela começa a obedecer à palavra do Senhor. Foi isso que o nosso pai da fé, Abraão, ele fez. Ele creu e obedeceu. Lá em Gênesis, no capítulo 26, o versículo 5, nos diz a palavra de Deus que "E Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus mandados, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis." E essa palavra lei aqui é Torá, está no plural Torot, ou seja, Abraão guardou a Torá, mas Abraão estava antes da Torá, ou seja, a Torá foi entregue bem depois para Moisés lá no Monte Sinai, mas o texto de Gênesis 26:5 diz que Abraão creu e obedeceu, ou seja, antes de ser dada a Torá para Moisés, Abraão já obedeceu os mandamentos, as mitzvot e também a Torá de Adonai, a Torá do Eterno, porque ele creu e obedeceu. Abraão tinha fé, mas tinha também obediência. E esse é o chamado para nós, esse chamado para aquele que tem fé. Aqui, através da fé, nós recebemos a salvação, mas essa salvação nos leva a uma caminhada na fé de obediência à palavra do Senhor. Por isso que precisamos crescer no conhecimento, na graça e no conhecimento, para que nós possamos saber qual é a perfeita, agradável e boa vontade do Senhor. E assim possamos andar em temor ao Senhor, procurando agradá-lo através da obediência à sua Torá, à sua lei, à sua palavra. Chegamos ao fim de mais um estudo bíblico, queremos agradecer. Se gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like, comente, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as atualizações dos próximos vídeos. Encerramos aqui a jornada bíblica de hoje e te convidamos a embarcar conosco no próximo capítulo, Viagem na Bíblia. A Sion Tour te leva a conhecer os lugares sagrados das páginas da Bíblia. Entre em contato com a nossa equipe e veja nossos pacotes de viagens. Sion Tour, o seu sonho é o nosso também. siontour.com.br